Hoje em dia as pessoas não consomem tanto se ela não se vê. Se eu não me vejo, eu não compro. Para eu fazer uma imagem na folha, eu demoro 3 dias. Então, tem um tempo que também, é outro, claro. né? Tanto o tempo corrido quanto o tempo, o clima, porque eu dependo do sol para fazer. I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened. He tied my hands. He said if I screamed, he'd kill me. He brought a blindfold, but nothing to tie her with. Would a shoelace even hold her? You think Marie made up the attack? Nos últimos 15 anos, só o mercado de teatro musical cresceu 1.100%. Eu acho que o Pedro, para mim, ele veio me dar um conforto, porque eu pude extravasar sentimentos, né? De repressão que ele sente, né? Que todos os excluídos socialmente sentem. Olá, boa noite. Metrópolis de Domingo no ar. Estreou essa semana nos cinemas o filme Greta, com Marco Nanini num papel principal. Bom ver o Nanini no cinema, né? Sempre. O diretor Armando Prado se inspirou na peça Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá da década de 70. Peça famosa da década de 70, agora adaptada para o cinema, né? Greta é a história de um enfermeiro setentão homossexual, fã declarado da diva Greta Garbo. E a gente conversou aí com o Nanini e com o diretor. Gosta de cinema? Vou pouco. Gosta da Greta Garbo? Eu conheci a peça, a Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Quando vi a peça montada, me deu uma vontade de olhar para aqueles personagens, para aquele universo, mas fugindo da representação que havia sido feita nos anos 70. Porque nos anos 70 apelava para uma certa comédia depreciativa, que eu acho que era a maneira como se podia falar desses personagens. O negócio é o seguinte, eu quero apenas que o lindo mancebo feche os olhos e me chame de Greta Garbo. Se quiser pensar em outra, pode. Aqui ele pegou a alma, as sensações desses indivíduos, tirou a parte que foi feita para a comédia e utilizou ele num drama que ele muito acertadamente chama de melodrama. Ficaram personagens fortíssimos. Usa esse tempo para aprender a viver sozinho. Me encanta muito que o Pedro seja um homem de 70 anos e que esteja vivo, assim, no sentido de desejar coisas, desejando ser amado, desejando amar. Ele está vivo não só do ponto de vista biológico, sabe? Isso para mim é muito comovente na peça, mas eu queria olhar para aquilo com uma certa seriedade, para levar as pessoas a refletirem sobre aquele personagem, sabe? Ele tem o lado social, né, onde ele tem um trabalho, não sei o quê, mas ele tem um universo interior muito grande. E ele também tem um lado triste, que ele não tem mais como se aborrecer, porque ele já está no final da vida, né? Tem que vir o amor que ele tanto esperou. É isso que ele quer. Esses dados me comoveram e eu achei que muita coisa ele tinha que só sentir, sem ser explícito. E aí, então, você vai se surpreendendo com o personagem, ele vai ficando teu amigo. Tem coisas que eu tenho pudor de contar dele, intimidades que só eu e ele sabemos. Aí eu não vou contar para ninguém. Não contei nem para o Armando. Bate, 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 coração, dentro desse velho peito. Você já tá... Quem é Greta Garbo? É um artista. O maior de todos. Então a gente falou de um texto que é produzido em 70, num contexto de ditaduras, e aí você lança ele nesse outro momento. E aí? Então, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer.
de estar lançando o filme no momento momento político e social em que a gente está vivendo. Para mim é muito importante estar mostrando esse filme agora, afirmando o meu ponto de vista diante da vida de que não só a comunidade LGBT, mas que todos os excluídos de alguma maneira, seja pela idade, seja pela classe social, seja pela preferência ou orientação sexual, que essas pessoas existem e podem, devem e vão continuar existindo. Só nós dois é que sentimos a tortura. Na contramão dos registros imediatos de imagens, a fotógrafa Dani Sandrini utiliza duas técnicas do século XIX para revelar fotos em plantas, nas folhas. Quem mostra pra gente é a repórter Renata Simões. Nos últimos 5 anos, a fotógrafa Dani Sandrini vem se dedicando a processos bastante artesanais, como a fitotipia, onde as imagens são impressas em folhas de plantas, e a antotipia, que utiliza, por exemplo, o genipapo como pigmento natural no papel. Eu ando na rua e falo assim, olha essa folha, talvez dê, né? E aí você vai entendendo também folhas mais possíveis de dar certo. Esse projeto, na verdade, é um projeto que eu estou fotografando indígenas na cidade de São Paulo, um projeto documental. São Paulo, segundo o IBGE, é a 4ª maior população indígena do Brasil. E as pessoas acham que em São Paulo não tem índio, né? Sim. E tem. Tanto indígenas que moram nas aldeias, né, na região de Parelheiros e no Jaraguá, quanto indígenas que moram em contexto urbano, que migraram. E aí, conforme eu fui avançando na pesquisa, fui entendendo que a história de São Paulo tem muito da história indígena. Estou há 8 meses fazendo o processo documental, né? Aí, enfim, encerrei o processo documental e fiz edição e aí imprimo as imagens numa transparência. Seria como se estivesse fazendo uma foto normal, Sim. só que daí no papel transparente. Sim. A mágica começa a partir daí. Aí começa todo o processo artesanal, né? Porque aí eu tenho que ir atrás das folhas e, no caso do pigmento, eu estou fazendo com o pigmento genipapo, que é o pigmento que os indígenas usam para pintura corporal, né? Quando eles passam no corpo, ele já fica com uma tonalidade, né, mais escura. Quando eu passo no papel, ele começa com uma tonalidade mais escura, mas aí ele vai desbotando, ele vai ficando num sépia. Para eu fazer uma imagem na folha, eu demoro 3 dias. Então, tem um tempo que também, é outro, claro. né? Tanto o tempo corrido quanto o tempo, o clima, porque eu dependo do sol para fazer. E também coisas que dão errado, né? Ou, por exemplo, às vezes, né, uma folha quebra um pedacinho. A imagem acaba ficando muito orgânica mesmo, né? Não só pelo material que eu estou usando, que é orgânico, mas também tem essa vida de que é isso. Eu acho que as coisas não duram, né? Elas vão se transformando. Os trabalhos da fotógrafa Dani Sandrini estão em exposição na Biblioteca Mário de Andrade até o dia 13 de dezembro. Bom, no próximo bloco tem a série Inacreditável, um drama baseado em reportagens sobre casos de estupro nos Estados Unidos. Quem também vai estrear na São Paulo Fashion Week é o estilista Isaac Silva. Daqui a pouquinho a gente se vê. A compra consciente é essa. Você comprar de uma marca que você sabe, estamos morando no Brasil, que seja uma marca 100% nacional, onde você sabe onde essa roupa é produzida. No som do malê, no malê de balê que eu vou me embalar. Começou hoje a Semana de Moda de São Paulo e pela primeira vez o estilista Isaac Silva vai desfilar suas roupas que tem essa inspiração afro-brasileira na São Paulo Fashion Week. Ele nasceu em Barreiras, no interior da Bahia, e há 10 anos mora na capital paulista. Tá fazendo história por aqui. O desfile vai ser na próxima sexta-feira, às 5 da tarde. E conta um pouco da história do Isaac. E tem um título que é muito inspirador. Eu adoro. Acredite no seu axé. Antigamente, meu conceito de moda era achar que a moda era para todo mundo, que a moda era inclusiva. E aí, trabalhando no mercado de moda, eu vi que não era bem assim, né? Então, eu digo que minhas roupas, elas não têm gênero, né? Que as roupas, elas são para quem quiser usar. É aquele tecido que vira uma roupa para vestir um corpo.
Isaac Silva mergulhou em pesquisas sobre nossas raízes africanas, sobre espiritualidade. Tudo vai para as roupas. E não é à toa que ele já tenha caído no gosto de divas da música como Elza Soares e Lineker. Um cabelo cacheado ele é muito mais aceitável do que o cabelo crespo. Uma pessoa negra com os traços mais finos é muito mais aceitável do que uma negra com os traços mais negroides, né? E assim vai com pessoas gordas, com pessoas tatuadas. E quando tem uma pessoa como Isaac, um estilista como Isaac, que quebra todo esse padrão, ele nos dá voz. Como é que você pensa essa questão também da sustentabilidade? Quando a gente tem que pensar no planeta, a gente também tem que pensar a moda de uma forma diferente, né? Sim. Como é que é pro Isaac? Pra mim, é o que eu falo sempre, meu maior concorrente hoje em dia são os brechó. Arrasou! São os brechó. E eu acho isso ótimo. Por quê? Eu sou uma marca pequena e minhas peças, elas são atemporais. E a moda é um dos setores que mais poluem e mais pagam mal no mercado. E que mais, tem mão de obra escrava. Gordofobia, machismo, transfobia. Então, hoje a moda, ela viu tudo o que ela errou. Isso que é bom, ela pedir desculpa. Tem um movimento que chama Movimento Sou de Algodão, que é um movimento do grupo da Abrapa, que ele fiscaliza a agricultura, onde é produzido esse algodão. Se tem também trabalho escravo, porque eu acredito muito que a roupa ela tem uma energia, porque é uma mão que faz. Às vezes não dá certo, sei lá, um date, uma entrevista de emprego, então a energia da sua roupa como tá. E você está desfilando toda essa tua coleção em branco, que tem tudo a ver com essa brasilidade, com a espiritualidade. Sim. Que inspiração é essa? Por que só o branco? O branco porque eu tenho um dilema que é acredite no seu axé, acredite no seu axé, na sua força, em você. E quando eu vejo as pessoas usando o branco no Réveillon, ele simboliza algo além da paz. Ele simboliza aquilo que vai dar certo. Figurino. Não tá, não. Tô toda errada, toda de preto. Não tá, não. Eu trabalho muito com peças básicas, que essa aqui é uma saia que ela pode ser usada também como um tomara que caia. E a modelagem dela, ela é uma revisitação nas roupas das baianas, né? Que foram mulheres escravizadas, alforriadas, que elas sempre gostaram de muita fartura, muito tecido. E o restante vocês veem no desfile. Eu já queria ver tudo. Deuses, divindade infinita do universo. Falta mais Isaacs. Falta, acho que mais pessoas com a cabeça, como a de Isaac, ocupando outros lugares. Por mais Isaacs e por mais Suellens. Não sei. Maravilha, êxito, que maravilha. Bom, tem série que é para divertir, tem série que é para ensinar, tem série que é simplesmente necessária, como Inacreditável, um drama relevante baseado em uma série de reportagens sobre casos de estupro. Esse é o assunto da nossa colaboradora Luciana Coelho. Olá, eu sou a Luciana Coelho, colorista de séries da Folha de São Paulo. Estou aqui para dar uma sugestão para você maratonar nessa semana. A dica é Inacreditável, uma série em 10 episódios que está no ar na Netflix. Inacreditável conta a história de um estupro de uma menina, ocorrido em 2008, é uma história real, no qual a vítima foi questionada sobre a sua versão dos fatos. A gente fala aqui de Mary Adler, interpretada pela atriz Kathleen Dever, que é alguém que ainda vai dar muito o que falar, e que acorda um belo dia com um sujeito em cima dela, na casa dela, violentando. We're on the scene of a violent attack. Police say a masked assailant broke in while the victim was sleeping. Depois do crime, ela vai para uma delegacia, conta a sua história e o que os detetives fazem? Começam a questionar a vítima e ver se ela realmente tinha caráter, sabe o que está falando, não está ficando maluca, nem nada. Ela passa por todo um périplo, é questionada na justiça por supostamente prestar falso testemunho. You think Marie made up the attack? I'm pretty positive that it happened. Pretty positive
More positive. E tem como companheiras de cena a Merit Weaver e a Toni Collette, que entram como as duas detetives que, 3 anos depois da história do estupro, começam a puxar o fio desse novelo e descobrir que, na verdade, elas estavam tratando com um criminoso em série, que agia um pouquinho em cada cidade e ia deixando o seu rastro de vítimas sem nenhuma pista, sem as pessoas ligarem os pontos. This guy is out there, preying on the most vulnerable women he can find. Where is the outrage? A série é um projeto da roteirista Susanna Grant, a mesma que levou para o cinema a história da Erin Brockovich, ou seja, alguém já acostumada a contar a história de mulheres reais que fizeram diferença, e fala muito da empatia e da importância de ter mulheres ouvindo mulheres. Ela trata da questão do estupro e de como a mulher sempre é considerada em parte culpada ou questionada quando denuncia, mas mostra, para nossa tristeza, que tem muito mais Maries do que Nájulas por aí. This is not something people get over. This is something they carry with them forever. E no próximo bloco, a falta de patrocínio coloca em risco o teatro musical brasileiro. Mas antes, um passeio pelas exposições mundo afora. A gente volta já já. Metrópolis de volta para falar de teatro musical, que principalmente na última década atingiu uma qualidade técnica e artística muito grande, né? Em vários formatos e orçamentos, as produções conquistaram um público cativo, além de trazer impactos positivos na economia e também no turismo. Os grandes espetáculos custam de 6 a 28 milhões de reais, para vocês terem uma ideia. Mas o limite de 1 milhão de reais para captação de recursos com empresas públicas e privadas através da isenção fiscal é considerado um retrocesso no setor. Anunciada pelo Ministério da Cidadania esse ano, essa redução do teto vai diminuir drasticamente a quantidade de produções e postos de trabalho em 2020, segundo os produtores de musicais. Nos últimos 15 anos, só o mercado de teatro musical cresceu 1.100%. A gente passou de uma única produção a ser realizada para 24, 25 produções anualmente. Foi feita uma pesquisa recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, que ela levantou um dado de 1,01 bilhão de reais é o impacto econômico na cultura, na economia da cidade, só com teatro musical. Nesses 28 musicais, né, de São Paulo, foram arrecadados 131 milhões em impostos, contra 68 milhões utilizados com verba incentivada. Um público de quase 1 milhão e 100 pessoas que vieram assistir. 88% dessas pessoas dizem que querem retornar para ver os musicais, então isso mostra também que a gente conseguiu atingir um nível de qualidade e de excelência de entregar boas produções para o brasileiro. Existem profissões que foram criadas especificamente por conta do musical. Então a gente tem hoje o stage manager, que é um híbrido entre diretor de palco, chefe de palco, é uma função que nem existia no Brasil. A gente tem uma geração de emprego anual de, em média, de 12 mil vagas de emprego só em São Paulo. E os profissionais foram se aperfeiçoando e hoje vivem dignamente disso. Quando
você gera um impacto para reduzir um teto para 1 milhão, você está matando pelo menos 80% desses empregos. É impossível produzir um musical do porte do que a gente produz só com R$1 milhão. A primeira tática é tentar conversar com o governo e explicar que economicamente é prejudicial ao país. A segunda tática é tentar descobrir como a gente vai sobreviver. Eles estão literalmente matando a produção cultural do país. São provações da vida. A gente não vai parar de fazer. Ninguém vai fazer a gente parar de fazer. A gente pode fazer de uma outra maneira. A gente pode fazer com, sabe, com ajudas, com crowdfunding, com várias pessoas e vários artistas se reunindo. Eu fico sempre na esperança de que possa haver uma conversa, porque o problema não foi que mudou. O problema é que mudou muito, demais, de uma maneira que nos ata.